Sem dúvida, os padrões de moralidade hoje são como nos dias de Ló, e iguais aos que prevaleciam em Sodoma e Gomorra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As escolas públicas dos Estados Unidos apostataram da fé quando, em 1963, proibiram oficialmente a Bíblia e a oração dentro das escolas. Agora, em milhares dessas escolas, uma das matérias que vale pontos é uma doutrina de demônios, a magia negra. Estima-se que existam mais de 200 mil feiticeiras praticantes nos Estados Unidos e que literalmente milhões de americanos mexem com alguma forma de ocultismo, fenômenos psíquicos, espiritismo, demonologia e magia negra. As estatísticas mostram que a venda de livros de ocultismo dobrou nos últimos 4 anos. A magia negra hoje não é mais coisa que se faz às escondidas. Muitos vídeos de rock mostram abertamente a adoração a Satã e ao inferno, tudo completo com os símbolos, liturgia e rituais de magia negra. Milhões de jovens estão presos nas suas garras malévolas. Esses sons horrendos e de tormento estão literalmente enlouquecendo alguns jovens e aliciando-os para a dependência das drogas, para o suicídio, perversão e angústia infernal. Aos poucos, o mundo foi capturado por espíritos enganadores, ao ponto de hoje aceitarem até os atos mais descarados de blasfêmia e profanação. No livro do Apocalipse, o apóstolo João previu que nos últimos dias o mundo se desviaria de Deus e adoraria e seguiria Satã. Para as gerações anteriores, tal profecia parecia impossível de ser cumprida, mas hoje não. Satanismo explícito tem sido considerado a subcultura de maior proliferação entre os adolescentes americanos. E o reavivamento da magia negra e o ocultismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. Depois de dizer aos seus discípulos que alguns desses sinais que você acabou de ver, guerras, fomes, pragas e terremotos, eram apenas o princípio das dores, Jesus profetizou um sinal que mostraria que o fim tinha realmente chegado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Almanaque Cristão de 1990 relata que o evangelho já foi pregado a mais de 4 bilhões de pessoas e que agora existem igrejas cristãs em todos os 250 países do mundo. Todos os anos são distribuídos aproximadamente 4 bilhões de folhetos do evangelho no mundo e mais de 120 milhões de bíblias. A Bíblia inteira, ou trechos dela, já foram traduzidos para 2.062 idiomas e 98% da população do mundo tem acesso a uma Bíblia. O evangelho também é pregado a partir de mais de 2.000 emissoras de rádio e televisão cristãs e programas cristãos são apresentados em milhares de emissoras seculares. Jamais, em toda a história, o evangelho foi pregado em todo o mundo para todas as nações, como acontece agora. Todo país na terra já ouviu o evangelho, assim como Jesus profetizou que aconteceria antes de chegar o fim. Então, se Jesus estava certo e a Bíblia é verdadeira, nós estamos agora vivendo no tempo do fim. No princípio do capítulo 16 de Mateus, os inimigos religiosos de Jesus o desafiaram a lhes mostrar um sinal do céu. Ele respondeu-lhes: quando chega a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã,
Hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem interpretar a face do céu e não conhecem os sinais dos tempos. A tecnologia moderna melhorou grandemente a nossa habilidade de prever o tempo. Mas será que somos cegos para os sinais escuros da época na qual estamos vivendo? Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A nossa geração, a geração na qual estes sinais do fim estão se cumprindo, não passará até que tudo se cumpra. Então, o que falta ainda acontecer? Bem, um dos últimos sinais do fim, propriamente dito, é a ascensão de um governo único mundial, liderado por um ditador sobre-humano, o Anticristo. O Anticristo, também mencionado na Bíblia como o filho da perdição e a besta. Ele, como Hitler, que foi um protótipo do Anticristo na história, será possuidor de grande carisma e oratória. Falará coisas espantosas. O Anticristo subirá ao poder numa onda de euforia mundial, pois temporariamente salvará o mundo das suas impindáveis dificuldades econômicas, militares e políticas, formulando um brilhante plano de 7 anos para a paz mundial, estabilidade econômica e liberdade religiosa. O Anticristo poderia muito bem surgir do atual caos na União Soviética. O profeta Ezequiel se refere a ele como o rei de Magog, um nome que os estudiosos da Bíblia concordam referir-se a um país ou região de povos ao norte de Israel. Muitos interpretaram isso como sendo a Rússia de hoje. A base de poder do Anticristo incluirá as principais nações da Europa, cujos líderes, segundo a Bíblia, darão o seu poder e força à besta. A Bíblia até dá algumas indicações sobre as características do Anticristo. O profeta Daniel escreveu que ele não terá desejo por mulheres. Talvez ele seja celibatário ou homossexual. Daniel também nos diz que ele terá um rosto feroz, ou seja, um semblante sombrio. E que ele será mais corajoso do que todos, mais arrogante e atrevido. O pacto ou a aliança de 7 anos de paz formulado pelo Anticristo é mencionado várias vezes na Bíblia e talvez já até tenha sido assinado em secreto. O histórico tratado de paz assinado entre Israel e a OLP na Casa Branca em setembro de 1993 mostra como os acontecimentos no Oriente Médio estão seguindo nesta direção. De acordo com as cláusulas dessa aliança, provavelmente declararão Jerusalém uma cidade internacional, onde o judaísmo, o islamismo e o cristianismo terão igualdade de direitos. As Sagradas Escrituras indicam que os judeus poderão reconstruir o seu templo no Monte Moriá, onde recomeçarão os antigos rituais de sacrifício animal. De acordo com as profecias, o Anticristo não só será um mestre de intriga política, mas também um gênio militar. Daniel descreve várias guerras de maior porte que o Anticristo lutará durante o seu reinado de 7 anos. Ao que tudo indica, contra os Estados Unidos e Israel, que se oporão a ele durante a segunda metade do seu governo. Por um tempo, a maior parte do mundo vai achar o Anticristo maravilhoso, pois ele aparentemente resolverá muitos dos problemas do mundo. Mas 3 anos e meio depois de iniciar o seu governo, ele quebrará o seu trato e invadirá Israel, vindo do norte. Nessa ocasião, ele fará de Jerusalém a sua capital mundial e banirá todas as religiões, exceto a adoração a si próprio e a sua imagem. A Bíblia diz que o Anticristo se sentará no templo judaico, exaltando-se a si mesmo como Deus e exigindo ser adorado. Será nessa ocasião que o Anticristo forçará o uso de seu detestável sistema único de crédito, o 666. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa,
para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. O número é 666. 666, a marca da besta. Quase todos já ouviram falar sobre esta profecia de que nos últimos dias ninguém poderá comprar ou vender nada a menos que tenha a marca do diabo. Somos hoje a primeira geração com tecnologia para cumprir tal profecia de uma sociedade sem dinheiro vivo. Por exemplo, todo produto na minha cesta está marcado com um código de barras, com um número que o identifica. Você talvez tenha notado que este código de barras, conhecido como Sistema Uniforme de Codificação de Produtos, tem 3 barras sem números no princípio, no meio e no fim. E elas são ligeiramente diferentes das outras. Todas essas outras linhas correspondem a um número. Preste atenção nesta linha em particular. Ela equivale ao número 6. Como pode ver, é exatamente igual às 3 linhas sem número que também representam o número 6. Então, todo produto com código de barras, na verdade, está marcado com um 666. O sistema 666 de identificação por código de barras é a base de outras tendências e tecnologia que nos levam rapidamente ao Sistema Único de Crédito Mundial mencionado no capítulo 13 do Apocalipse. Aqui nesse supermercado, posso pagar pelas minhas compras de 3 maneiras. Posso usar dinheiro vivo, preencher um cheque ou usar um cartão de crédito. Uma outra forma de pagamento muito promovida hoje em dia é o cartão de débito. Quando você dá o seu cartão de débito ao caixa, ele o coloca num scanner ligado ao seu banco e o dinheiro é imediatamente retirado da sua conta e depositado na conta da loja. Tudo numa fração de segundo. Os cartões de débito já estão em uso em muitos lugares e são extremamente bem aceitos em lojas, bancos e pelo consumidor. Existe também o IC Card, ou seja, o cartão inteligente, que na verdade tem um chip. Você já deve ter lido sobre essas maravilhas eletrônicas que não só lhe dão acesso à sua conta bancária, mas também contém informações do seu passaporte, registro médico, carteira de habilitação, fotos, situação junto ao serviço de assistência do governo e muitas outras informações. Estes já estão sendo testados em várias partes do mundo. Então, podem ver que caminhamos rapidamente para a eliminação do dinheiro vivo, e há muitas razões para isso. O dinheiro vivo é a base do narcotráfico, pois os traficantes geralmente fazem negócios usando malas cheias de dinheiro. Sem dinheiro, acabaria a venda de drogas ilegais. Na verdade, eliminar o dinheiro eliminaria quase todas as atividades criminosas, desde roubos ao terrorismo. E seria uma cura instantânea para muitos dos grandes problemas sociais e econômicos do mundo. Então, não é de admirar que os governos estejam promovendo ativamente uma sociedade que trabalhe sem dinheiro vivo. Entretanto, antes do dinheiro, cheques e cartão de crédito saírem de circulação totalmente, é preciso desenvolver um sistema de identificação totalmente seguro e que garanta que o cartão apresentado pertence realmente ao portador. Vários sistemas de identificação seguros já foram desenvolvidos, como, por exemplo, o leitor de impressão digital. O único problema com essas máquinas é que são extremamente caras. E para uma sociedade sem dinheiro vivo funcionar, seria necessário ter esse aparelho em cada lojinha ou local onde se venda ou compre mercadoria.